fala essa questão espiritual, que muitas vezes ela tem um elemento chamado sobrenatural, né? Tem muita coisa espiritual que não é sobrenatural. Mas nós vamos focar um pouquinho nessas que são sobrenaturais. Mas primeiramente vamos usar esses 3 elementos: o corpo, alma e espírito. O mundo natural é esse mundo que a gente vive na Terra, onde nós temos a carne, nós temos as sensações, as emoções e toda essa relação uns com os outros, com a natureza e etc. E neste mundo natural, nós como seres viventes, que são as pessoas que vieram do Adão, né? Depois do pecado, aconteceu uma mudança nesse homem, esse homem natural. Ele teve o João Vitor desligado. O espírito do homem ficou inativo, ficou sem funcionar, ficou morto. Então, ele passou a ser, depois do espírito que governava a alma, ficou só a alma que governava o corpo. Então a alma hoje é que governa a maioria das nossas ações, reações, interações e intenções, né? Então a alma, ela é o centro do poder do homem natural. Deus planejou para que o espírito pudesse governar tudo isso. Então existe muita situação na nossa vida que a gente vai ver que é porque o nosso velho homem, cuja alma governava e ainda tenta governar, é extremamente musculosa, super forte. E nós temos uma série de dificuldades de lidar com as nossas emoções, com as nossas reações, com as nossas tentações e inclinações, porque essa alma é muito forte. O homem natural que encontrou a Jesus, entendeu que ele não agradava a Deus, que ele era inimigo de Deus, se entregou a Deus, né? Fez uma aliança, e essa aliança ela passa a valer no momento que esse homem morre e nasce um novo homem. Então, onde que a alma vivente morre? No batismo. É sepultado lá, morreu, nasce uma nova criatura, recebe um novo coração, o espírito desse novo homem é ligado, é vivificado, e aí você passa a então ter uma relação com Deus. Agora você foi religado com Deus, porque antes você era inimigo. Mesmo fazendo coisas boas, você era inimigo. Beleza. Nesse aspecto, independente disso, já existia e ainda existe um ambiente espiritual e um ambiente sobrenatural. Mas agora nós, como pessoas que fizemos uma aliança com Deus, e a partir daí nós temos uma nova identidade, a gente recebeu um negócio poderoso, que é ser chamado Filho de Deus. Antes, éramos apenas uma criatura bruta, selvagem. Quem é que vocês dizem que é bruto no nosso meio aqui? Eu não lembro agora. Tinha um de vocês aí que o pessoal fala que é aquele selvagem. Ah não, é o Wagner que fala do Lucas. Ele era um selvagem, aquele Lucas. Foi domesticado. Já tá domesticado. Ele era um selvagem. Agora aqui, ó, come na mão da Júlia. E aí, éramos selvagens, beleza, morremos e tal. Agora, teve um negócio poderoso que aconteceu, que foi sermos chamados filhos. Somos feitos filhos. E aí reside uma série de situações que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas guarda essa questão.
somos filhos. Essa é a coisa mais importante que a gente talvez precise lembrar no dia de hoje. Somos filhos. Essa nós vamos precisar meditar um pouquinho e pedir a Deus falar conosco sobre essa questão de sermos filhos. Porque o que o sobrenatural tem a ver com tudo isso? Vamos ler Efésios 6, 12. Alguém pega aí Efésios 6, 12 e pode ler, por favor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, a gente quer trazer esse assunto porque toda vez que a gente defronta com coisas sobrenaturais e coisas que a gente entende que existem espíritos malignos ou manifestações sobrenaturais, também questões de anjos e discernimentos que a gente pode ter em relação também tendo visões, sonhos e tantas outras coisas, né? É ensinado de uma forma geral que nós estamos numa batalha. E é verdade, nós estamos numa batalha. E aí essa batalha, ela é usada muito nesse sentido, como se nós estivéssemos lutando contra os demônios e a nossa batalha é ficar expulsando demônio, orando daqui e dali porque ele está me perturbando, porque ele está me tentando por causa disso, por causa daquilo. E a gente se envolve como um personagem que entra em campo para jogar esse jogo da guerra espiritual. O mundo sobrenatural, que a gente vai falar, isso é usado muito esse texto do Efésios 6,12 para falar sobre isso, né? Agora, se a gente for ler o livro de Efésios todo, e nós vamos ler só o Efésios 6, de 1 a 10, aí cada um lê um versículo, alguém abre a Bíblia aí, e um de vocês lê o versículo, nós vamos ler de 1 até 10. Então nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos entender que nós não podemos nem devemos ficar preso a um texto sem entender o contexto. Por mais que o texto fale forte conosco, nós não podemos pegar esse texto e usá-lo sem entender bem o contexto no qual ele foi escrito, no qual foi dito para nós observarmos. Então vamos ler do 1 a 10, cada um lê um versículo, por favor. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e vocês está nos céus, e eles não fazem diferença entre pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Alguém acalma o Barney. Barney, a gente está te ouvindo muito. Vamos lá. Então, na minha Bíblia, o 12 vem depois do 10, do 11, né? Na de vocês, imagino que também. Então, qual é o contexto que ele está falando? Ele está falando uma carta que foi escrita para a igreja do pessoal lá, irmãos, discípulos, que moravam na cidade de Éfeso, lá perto do Mediterrâneo. Vocês que viajam muito já devem ter ido lá. E
E aí está falando para a galera que é discípulo. Ele não está falando para o mundo inteiro. Está falando para a galera que é discípulo, que mora numa cidade chamada Éfeso. Então, quando ele fala pais, os discípulos que eram pais. Filhos, os discípulos que eram filhos. Escravos, os discípulos que eram escravos. Senhores, eram discípulos que eram senhores. Então, todo mundo é igreja. E aí, lembra que a gente falou... alguém sabe onde está escrito que Deus deu poder para a gente ser filho? É isso mesmo? Vê aí se é. Abre aí, vê aí. E lê para nós. Pode ler? João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora, De graça e de verdade. agora vem mais para trás. Até achar. Tá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muito bem, é isso aí. Então, aconteceu que nós recebemos poder porque nós entendemos quem é esse Jesus e nós fizemos uma aliança, nos entregamos a ele. Aí a gente morre no batismo, somos gerados nova criatura, pessoas que nasceram duas vezes, nós nascemos segunda vez, e agora essa nova criatura tem uma nova identidade, um novo coração, e vai trabalhar para ter uma nova mente, para ser, porque agora nós temos um espírito vivificante, antes éramos alma, como é que diz essa? Alma vivente, agora somos espírito vivificante. Então saímos do império das trevas, viemos para o reino da luz e somos filhos da luz. Aí o cara escreve lá, esse tal de Paulo escreveu para os meninos lá de Éfeso e começou a falar, o Júnior chegou, né? Né, Júnior? Senta, filho, fica à vontade. Do que tava falando. Tô falando do mundo espiritual e senta aí no seu lugar que vai ser um negócio tremendo. Pode comer enquanto a gente fala, não tem problema não. Ele trouxe 3 marmitas, né? Tamo aí, para qualquer sacrifício. E aí, o que aconteceu que o Paulo começou a falar? Ele falou assim, pai discípulo, você tem que agir diferente aí com a sua mulher, você tem que agir diferente com o seu filho. Filho, você tem que agir diferente aí, você tem que agir dessa maneira aqui com seus pais. Mulher com seu marido, empregado com seu patrão, patrão com seu empregado, irmãos entre si, vocês têm que agir diferente, porque vocês estão olhando para essas relações de irmãos, somos filhos de Deus e estamos relacionando com muito conflito. E eu queria dizer para vocês, no 6:12, que a nossa luta não é um contra o outro, não é o pai contra o filho, não é o patrão contra o empregado, não é o irmão contra o outro irmão. Não, a nossa luta é contra os poderes que estão nas regiões celestiais, contra os espíritos malignos, porque eles querem botar confusão entre vocês. Eles querem botar inimizade nas nossas relações. Porque a nossa guerra espiritual é essa. O maligno, ele... Falei alguma coisa errada? Bem na hora que falou maligno. O maligno tá ligado, né? O maligno tá ligado aí. Então... nas nossas relações, nós que fomos tirados do reino das trevas e agora estamos no reino da luz, somos filhos, a guerra é para separar os filhos. O que Satanás guerreia é para distrair os filhos.
é para perturbar os filhos. É para fazer confusão entre um filho e outro filho. Seja ele pai e mãe, aí o cônjuge, briga entre o cônjuge, briga entre pai, mãe, filho e entre as relações todas. Então o que o maligno, ele não está aqui necessariamente, como muitas vezes a gente pode ter sido ensinado, ouvido, ou sei lá, está na nossa cultura. Ele não está aqui, eu estou triste, eu estou tentado a pecar, e a gente sempre achar que essa é a grande guerra espiritual. Eu estou deprimido, eu estou com raiva, eu estou com isso. Isso aí são as dores do nosso velho homem que querem nos perturbar, querem nos atrapalhar. Existem coisas malignas fazendo com que essas tentações, esses sentimentos, esse velho homem venha cada vez mais, né, nos distrair, nos derrubar. Sem dúvida existe, mas existem outros inimigos, não é só os espíritos malignos. Mas a grande guerra espiritual não é você ser tentado. A grande guerra espiritual são as relações, é destruir as relações entre os irmãos, é destruir um casamento, um relacionamento pai-filho, e entre nós, nas relações também patrão-empregado e coisas assim. Ontem eu estava com o pessoal que é menos de 18 anos, de 18 para baixo. Tivemos um tempo e fizemos um levantamento das coisas que mais perturbavam ele, características que eles podiam levantar de pessoas próximas. E aí depois nós fomos fazer uma contabilidade e vimos que a coisa que mais apareceu foi irritabilidade. Foi essa que ganhou, né? Irritabilidade. Foi a impaciência. Impaciência foi mais que ganhou. Irritabilidade também teve bons pontos, né? Isso foi a coisa que mais destacou. E aí a gente pode ver nas relações o que está acontecendo. Uma satanagem, né? Ele está chegando, botando coisas entre nós. E aí o que o Paulo disse? Gente, não fica com raiva um do outro, não fica perturbado um com o outro, nem desanima um com o outro, porque a nossa luta não é contra o outro, é contra o maligno que está querendo nos dividir, está querendo trazer confusão no nosso coração em relação às pessoas que são filhos. É seu irmão. Ou então a guerra espiritual maior que temos é prestar atenção. Satanás quer destruir os filhos. Ele quer destruir os filhos. E qual o problema de nós como os filhos? Não entendermos quem nos tornamos. Nós nos tornamos nova criatura, recebemos poder para ser filhos, agora precisamos andar com a consciência que somos filhos. E muitas vezes a gente talvez fique preocupado em comportamentos. O que eu preciso mudar apenas na maneira que eu expresso, que eu respondo, quais as obrigações que eu tenho que cumprir, me dá aí o que eu tenho que fazer, e eu perco a consciência de quem eu sou, e eu sabendo quem eu sou, agora eu sou filho de Deus, chamado para praticar boas obras, e eu tenho um propósito que me guia, e o Espírito Santo está aqui para me direcionar, e os irmãos estão aqui para me direcionar. Então eu tenho que andar com essas virtudes, porque nós fomos chamados para manifestar as virtudes e não para ter comportamento assim ou assado, ou adquirir um determinado desempenho. Porque quando eu adquiro um desempenho, eu vou no Santo Antônio, eu tenho meus tempos de oração, eu já li 10 capítulos por dia, e agora isso tudo é importantíssimo, faz parte de expressar, mas isso pode valer nada se eu estou apenas cumprindo uma obrigação, se eu estou apenas querendo ser contado entre aqueles, esse aqui pode ser discipulador porque ele faz um bando de coisa. Não é assim. Não, eu sou filho e agora eu quero
expressar isso para o mundo. Lê de novo o 14 do João 1. O 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nós recebemos poder para ser filho. É o que diz no 12. E o Gabi já sabia, só que ele não contou para vocês, que a gente ia falar era do 14. Né, Gabi? O verbo virou gente, então Jesus se tornou filho e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, para que nós nos tornamos filhos? Para estar no meio das pessoas e as pessoas virem a glória de Deus. Muitas vezes a gente pode estar preocupado com um desempenho e muitas vezes a gente quer uma recompensa pelo desempenho. A gente quer ser reconhecido, a gente quer talvez que as pessoas nos chamem para ser discipulador, para algum evento, eu quero ser responsável por algo, quando na verdade Deus não nos está chamando para dar uma recompensa pelo desempenho. Ele está chamando para amar a vida dele, entender que agora somos filhos e a partir daí eu vou me posicionar no meio das pessoas para que a glória de Deus seja vista. Então, o que eu preciso? Buscar a vida de Deus, me encher de Deus e dessa consciência que eu sou filho. E não ficar só preocupado com faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, afasta disso, não afasta daquilo. Porque aí a gente vai precisar sempre de muita regra, muita lei. Isso já foi testado no Velho Testamento, não deu certo. Não foi por aí que a coisa aconteceu. Porque a gente não precisa responder tantas perguntas, mas a gente vai responder algumas. A gente precisa ter essa consciência que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho uma responsabilidade e não uma porção de tarefa para cumprir para ganhar um diploma. O meu objetivo agora não é mais a recompensa. A recompensa talvez fosse lá do Velho Testamento, que as pessoas tinham que fazer uma porção de coisa para no final ganhar uma recompensa. Eu já ganhei a recompensa. Eu já fui abençoado nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. Já ganhei a recompensa. Eu tenho a vida eterna, já ganhei a recompensa. Eu não preciso de recompensa. Agora eu tenho que ter entendimento seguinte. Cara, agora eu já fui recompensado, beleza? Me dei bem, ganhei uma família, ganhei o pai, ganhei poder de Deus para vencer os principais inimigos. São 3 inimigos principais. Um chama... Qual é o seu nome? Fala em voz alta. Gabriel. Não, todo mundo. Fala seu nome. Esse é seu principal inimigo. Fala de novo. Esse é seu principal inimigo. Então você é seu principal inimigo. Por isso a gente ganha uma cruz, né? Para enfiar dentro da gente. A gente pega a palavra, que é uma espada, para enfiar dentro da gente. Não é para enfiar dentro do outro, para enfiar dentro da gente. Porque nós somos terríveis. Se você tiver dúvida, compra um espelho que tu vai ver. Nós somos... hoje não é mais espelho, é selfie, né? Tira uma selfie que tu vai ver. Nós somos terríveis. O outro inimigo é o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está imerso, sepultado, mas sendo tragado. E existe toda uma mentalidade maligna em relação ao mundo. É um outro inimigo. As coisas deste mundo, o sistema desse mundo é o outro inimigo. E o terceiro são os espíritos malignos. Então nós temos esses 3, não só um. Temos esses 3 que precisamos lutar contra eles. Mas a nossa... não podemos esquecer que
Se eu estou vivendo como filho, eu não preciso de tanta coisa para ser lembrado de mandamentos. Eu preciso conhecer o que agrada a Deus, como é que honra a Deus, como Ele espera que eu relacione, que eu perdoe, que eu ame. Esse é meu estilo de vida. Por quê? Porque eu sou filho, eu tenho que representar meu pai e os interesses dele. Senão eu, na verdade, sou um empregado, não sou filho. Sou um empregado ou sou um escravo. Estou afim só da recompensa ou de qualquer outra coisa, menos de mostrar que eu amo meu pai. Que eu sou muito grato a ele porque eu não era filho, não era digno. Agora ele me deu poder e eu sou filho, beleza. Jesus, com 12 anos, ele era chamado de menino. Quando você lê lá, Jesus era chamado de menino. Então aí procuraram, cadê o menino se perdeu, cadê o menino? Os pais lá procurando, ele deve estar entre os parentes, não estão achando o menino. E aí, em um belo momento, Jesus estava falando com os doutores da lei. E naquele momento, Jesus chegou à mãe, mas meu filho, meu menino, nós estamos procurando por você. Aí ele fala assim, ué, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Então na cabeça dos pais ele era menino. Mas a partir daqueles 12 anos, ele já era empresário. Ele estava cuidando dos negócios do pai dele. Ele já era adulto. E muitas vezes a gente não tem essa ideia que quando nós nos tornamos filhos, porque nós não batizamos crianças, se vocês são batizados, vocês então se tornaram filhos adultos. Você já nasceu adulto. E aí, o seu papel agora é cuidar dos negócios do seu pai. Você é dono do negócio. Então você não está preocupado em agir como se fosse um escravo ou um empregado em busca de uma recompensa, né? Porque afinal de contas você suou, né? Estou muito cansado de tanta coisa que eu fiz, e eu tenho que fazer mais. Não, você está trabalhando porque o negócio agora é seu também. Agora você é filho, isso significa bem, o que é do meu pai é meu, o que tem para fazer eu também tenho. Eu tenho uma empresa. Não é que eu vou fazer meu trabalho, cumprir meu horário, resolver minhas obrigações e pronto, agora eu só quero o meu salário e o final de semana para descansar, de preferência com muito feriado e eu poder folgar no meu aniversário. Não, eu sou dono, filho do dono, junto com ele. Então vou buscar a responsabilidade. Eu trabalho porque eu sinto uma responsabilidade de fazer aquilo, porque o negócio também agora é meu. Eu tenho a necessidade de fazer essas coisas acontecerem. Então eu sou filho. Beleza. E aí nessa necessidade eu preciso ficar atento que existe um mundo espiritual, que existem oposições de espíritos e de outras coisas. Beleza. E aí eu vou andar atento para tá com cheiro de coisa maligna, eu vou atuar com a autoridade que eu tenho em nome de Jesus. E o Senhor nos dá autoridade para expulsar o demônio, para poder concentrar nas coisas mais importantes. Então, o que seriam essas perturbações malignas? Seriam a gente aqui no parque e de repente, sei lá, 5 horas da tarde, 5h30, começa a vir uns mosquitos e perturbar a gente. A nossa presença aqui no parque não é para ficar lutando contra os mosquitos. O mosquito é um negócio que vai aparecer de vez em quando e a gente tira eles para continuar com a nossa tarefa, que é cuidar do negócio do nosso pai. Beleza. Se tiver perguntas aí, pode perguntar. Queria acrescentar aqui só alguns detalhes importantes, né? Então, o propósito de Deus para a nossa vida não é a guerra.
não é a guerra. A guerra acontece porque o reino de Deus está sendo estabelecido na terra, então o seu exército, que é um exército de filhos, está avançando. De vez em quando vem aqui um maligno acolá, nos perturbar, e a gente vai dar licença, sai em nome de Jesus e vamos continuar, porque o propósito é levar pessoas a fazer parte dessa família, é buscar pessoas para torná-las filhos. Então é esse que é o nosso propósito, para que o Senhor seja honrado, para que a vida de Cristo abunde nas famílias. Esse é o objetivo da nossa vida, e não guerra, guerra, guerra. A guerra é um detalhe que, quando aparecer, a gente vai, entende as nossas armas espirituais, derruba aquele inimigo e continua para o propósito, que é fazer com que pessoas e a nós mesmos venhamos a adorar, a louvar o Senhor, colocá-lo como o centro de todas as coisas nas nossas vidas. Ele já é, mas muitas vezes não é na vida das pessoas. Beleza. O propósito não é a guerra. O propósito não é uma causa. Então, o grande negócio é eu levar comida para as pessoas pobres, levar agasalho, ou ir no Santo Antônio de vez em quando, ou ir num lugar acolá que está precisando, ou me envolver com política, ou me envolver com algum propósito de fazer com que a sociedade mude alguma coisa. Eu posso me envolver, mas isso não é o propósito. O meu propósito também não é ser o melhor profissional da minha empresa, ganhar bastante dinheiro, e porque eu quero ajudar os pobres. Antigamente o pessoal tinha uma conversa afiada que era assim: puxa, se eu ganhasse na loteria eu poderia ajudar tanta gente. E aí a gente poderia perguntar: não seria melhor você pedir para Deus abençoar a pessoa? Por que você tem que ser o centro da bênção? Por que tem que jogar em você aquilo que é para que abençoe o outro? Agora o filho pensa diferente. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. Eu acho que dá para alimentar muita gente. Então, o meu propósito não é ter muito para abençoar. O meu propósito é poder abençoar, que o Senhor vai derramar mais coisa para eu continuar abençoando. Não é ter. Entendeu? Eu abençoo com o que tem, e se eu for um bom mordomo, o Senhor vai me dar mais para eu abençoar mais. Eu posso ter muita coisa só porque eu sou um cara muito esforçado, dedicado. Não preciso de Deus para ter as coisas não, sabia? Não preciso de Deus para ser bem sucedido. Agora, se eu quiser a bênção de Deus, aí eu preciso. Porque tem muita gente que é super próspero e Deus não tem nada a ver com isso. Mas se eu sou filho, a coisa que eu mais quero é honrar meu pai. Se eu sou filho de Deus, a coisa que eu mais quero é honrar meu pai. Eu não quero deixar ele fora de nada, e eu não quero andar fora de nada que não tenha ele. Então eu sou abençoado. Aí eu sou abençoado no pouco, sou abençoado no muito. Em toda e qualquer circunstância eu sei viver. E aí ele vai me colocar em vários lugares para eu andar. Então, se eu sou filho, eu não vou desejar fazer nada sem a bênção do Pai. Agora, se eu quiser ser só próspero, muitas coisas podem me ajudar a ser próspero. Mas eu vou estar longe da cobertura do meu Pai. E daqui a pouco as pessoas vão olhar e não vão ver que eu sou filho. Porque as coisas que eu construí são coisas que qualquer outro
pessoa que não é nascida de novo construiu. Não tem virtude de Deus nas minhas conquistas. Então, o diabo guerreia contra os filhos, nas relações. A nossa batalha tem tudo isso. De fato, existem seres espirituais, que a Bíblia diz. Esses seres são os anjos e os espíritos malignos, que foram aqueles anjos que caíram. Os anjos que caíram é 1/3 dos que continuaram fiéis. E o Satanás, ele, na verdade, ele era o cara que tinha um dos melhores desempenhos dentre os anjos. Ele chamava Lúcifer, antes de virar Satanás. E ele é que tinha melhor desempenho. Ele tem um negócio chamado assim, que fala dele, chama sinete da perfeição. É como se ele fosse, para o pessoal que já trabalha aí, o selo de qualidade, o ISO, não sei das quantas. Ele que carimbava e dizia, esse aqui está perfeito, esse é o negócio padrão. Ele era o melhor no desempenho. Aí ele, nesse desempenho, e é isso que... ele não ficou só satisfeito com o desempenho, ele queria um pouco mais. E aí ele se perdeu, porque ele achava que o desempenho dele dava direito a ser Deus, né? E Satanás, ele é Deus para muita gente. E ele conseguiu ser Deus aqui na Terra para muita gente. Mas ele não entendeu que existe Deus, mas ele é Deus Pai. Deus Pai. Satanás, ele não entendeu esse detalhe do Pai. Por isso que eu estou querendo falar um pouquinho sobre o que é ser filho. Porque tem muita coisa que a gente vai precisar que o Espírito Santo fale conosco sobre ser filho. Pouca coisa será explicada quando a gente entender completamente o que significa ser filho. Esse vai ser o tema da guerra espiritual. Mas ok, tem esses seres espirituais. Existem anjos e demônios. Anjos são seres espirituais. Demônios são seres espirituais. E um ser espiritual, ele não tem um formato humano. Não tem um formato de animal, não tem um formato nenhum. É um espírito. Não tem um formato material. Mas, no Velho Testamento, a gente via que eles, quando estavam relacionando com o homem, eles tinham uma forma humana. E nós não ouvimos falar que eles tinham asas, por exemplo. Nem cabelo encaracolado. Né? Isso não tem na Bíblia. Não diz que anjo tem asa, por exemplo. De onde vem isso? Da cultura. Ah, mas tem lugar que fala que tem asa? Fala de querubins, por exemplo. Fala que eles têm asa. Mas não dá para saber se os querubins são outros tipos de seres espirituais ou se eles são anjos mesmo. Mas isso não importa. O que a gente está querendo desfazer é algumas impressões para que a gente não fique confuso. Porque nem tudo aquilo que parece estranho é maligno. E nem tudo aquilo que parece bacana é de Deus. Então você tem uns querubins, por exemplo, que tinham 6 ajas e olhos nas ajas. Era um bicho feio, esquisito, mas era de Deus. E de repente você tem demônios que são lindos e maravilhosos à aparência e são malignos, né? Aí nós precisamos dessa sensibilidade espiritual para poder discernir o que está próximo da gente e próximo dos outros. E aí eu preciso começar a olhar para os irmãos, entendendo, olha, tem uns mosquitinhos aqui querendo perturbar a nossa relação. Eu preciso olhar, né, principalmente vocês, olhar para os pais de vocês, e quando o negócio estiver feio, e falar, tá um cheirinho de enxofre aqui. Eu não posso permitir, porque já que eu sou filho, eu não posso permitir que esse Satanás e seus anjos venha atrapalhar a relação com meus pais, com meu irmão aqui, com a minha irmã acolá.
isso tá, aí eu começo a exercitar esses sentidos espirituais e beleza. E aí eu começo a repreender, mandar embora, né, essas perturbações, essas tentações, começo a ficar atento quando dardos inflamados do maligno vêm perturbar e começar a dizer assim, você viu como o Vanderlei demora para transmitir uma ideia? Nossa, é tão cansativo, dá um sono. E é verdade, mas ele não pode deixar ele atrapalhar o que a gente quer construir hoje. Aí você fala, eu repreendo esse espírito que quer causar desânimo no meu coração, cansaço, enfado, ficar aqui, não estou gostando. Porque se tem Jesus sendo falado ali, eu quero beber de tudo, independente de quem está falando. Aí a gente começa, e Deus vai mudar a nossa alma, porque a gente está fortalecendo o João Vitor grandão, que é o espírito, a alma começa a ter menos interferência nas nossas vidas, inclusive no nosso corpo, inclusive no sono, no cansaço, no enfado, no desânimo, na tristeza, porque eu estou fortalecendo as minhas sensibilidade espiritual, a minha estatura e musculatura espiritual, prestando atenção nisso, buscando conhecer mais o que agrada a Deus. O que é a vida eterna? Que conheçam a Deus e a Jesus. O que é conhecer? Ter extrema intimidade. Extrema intimidade. E aí, como filho, que eu quero fazer? Honrar, agradar meu pai. E meu desempenho não está em jogo. Eu sou responsável por esse reino de Deus, é o negócio do meu pai. Então, eu não preciso que me obriguem a fazer as coisas. Eu faço porque eu entendi que eu sou filho. E eu amo querer agradar meu pai. Beleza, nós vamos crescendo nisso. Ok, então eu já vi que tem muita coisa que de repente está aí para nos distrair. Se a gente continuar lendo Efésios, inclusive ali do 10 em diante, né, que vai falar da armadura de Deus, a gente vai perceber tudo que nós precisamos nos cercar para ter musculatura espiritual. Ok, então nós já estamos vendo que quando eu estou desanimado, estou triste, essas coisas, Satanás pode estar perturbando? Pode, mas a maior guerra é nas relações. Essas outras coisas, eu não preciso ficar me cansando toda hora com sai demônio, sai demônio, sai demônio. Se precisar eu faço isso, mas eu não quero ficar sendo distraído porque ele está me perturbando. Lembra dos mosquitinhos? Eu quero passar um repelente e não ficar me preocupando com os mosquitinhos. E o repelente é a armadura de Deus, é eu prestar atenção no que Deus quer construir em mim, através de mim, fico atento para isso e vou caminhando, e aí eu não tenho que me preocupar tanto com essas questões de perturbação maligna, mas ficar atento que nas relações ela vai querer. Então a guerra espiritual é o exército maligno contra os filhos de Deus. E o mundo? O mundo, ele já está no maligno. Então se ali ou acolá estivesse tendo um festival qualquer de tatuagem, carnaval, boate, qualquer outra coisa assim, um festival de drogas ilícitas, ali está tendo uma guerra espiritual. Não está tendo guerra nenhuma. Nenhuma guerra. As pessoas já estão com o pai delas, que é o Satanás. Elas já são escravas e filhos do diabo. Não está tendo guerra nenhuma, está tudo sob controle lá. Não tem guerra nenhuma. Então muitas vezes a gente pode achar que lá tem guerra. Não tem, está tudo legal. Quando terá guerra? Quando a gente levantar, for até lá e arrebentar as portas do inferno. Quando a igreja for até onde estão essas coisas acontecendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí sim vai ter uma batalha. Qual é a batalha? Nós estamos indo lá para falar do reino de Deus e do seu rei para as pessoas que são filhas e escravas, para tirar ela do império das trevas, tirar elas da escravidão e trazer para o reino da luz.
Então a guerra haverá contra os filhos quando os filhos forem. Entende? Não tem nada a ver de eu estar triste, deprimido, irritado. Ele pode tentar fazer isso e conseguir muitas vezes, mas essa não é a guerra. A guerra são nas relações e quando a gente vai tirar alguém da escravidão. Beleza? Para a gente concentrar as nossas balas. Acontece que durante muito tempo a gente também se enfraquece por essas distrações, a gente cai em muita distração. Satanás também fortalece a nossa alma. Nós temos um inimigo que é nós mesmos. Nós também fortalecemos a nossa própria alma. A gente consome muita coisa que nos deixa confusos. A gente consome muita coisa que traz dificuldades emocionais. Muitas vezes é literatura, entretenimento, seduções, a gente se deixa levar por um ideal de relacionamento, de casamento, de namoro, de coisas assim, que são mundanos, e é um dos nossos inimigos, é o mundo. A gente se enche daquilo e a gente começa a se sentir seduzido e atraído por aquilo. Seja na área profissional, seja na área emocional, estilo de vida. Então tem coisas que a gente deixou de viver como filho, porque a gente, sabendo que eu sou filho, eu sei como eu tenho que viver nesse mundo. Aí a gente começou a se aproximar do estilo de vida de quem não é filho. E aí eu me atrapalho. Aí eu começo a ter preocupação excessiva com o futuro. Aí os psicólogos de plantão dão o nome disso de ansiedade. Aí daqui a pouco, com desempenho, com o passado, com uma série de coisas, aí começa a dar tristeza, começa a dar depressão, eu começo a ter pânico daqui, pânico da acolá, porque eu fico numa luta entre me satisfazer com o que meu pai me permite viver e as ofertas que estão sendo lançadas. Então, de repente, eu quero, na verdade, um estilo de vida que eu não sei nem se Jesus quer para mim, mas eu quero. Aí eu vou entrar em conflito, porque o espírito está tentando me puxar para um lado, minha alma está fazendo exercício, está ficando bombada. Eu vou ter um colapso em qualquer momento. E ontem eu falei para o pessoal que estava comigo, esse colapso é tão frequente que até pouco tempo atrás a maioria das clínicas de internação psiquiátrica é evangélico. A maioria das pessoas é evangélica, que frequenta, não é que trabalha não, é que está internada lá. Por causa desse conflito. Você nasceu de novo, uma coisa genuína, de Deus, se entregou mesmo e tal, mas começou a fortalecer a alma com o estilo de vida desse mundo. Então, imagina que talvez alguns sofrimentos que você passe é porque você está querendo coisas que Jesus não está colocando para você viver, para você ser, para você alcançar, mas você está insistindo, você está desejando uma determinada pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com o que Deus tem para você. Um estilo de vida, uma profissão, um sonho sobre qualquer coisa. E não é nada disso que Deus tem para você. Então, a gente começa a ter conflitos internos, a gente adoece, a gente não entende que nós somos uma família. E aí ontem na ceia, não foi dito, mas já sabemos que quando a gente não discerne o corpo, não discerne que somos uma família, não entende para que fomos chamados e do que fazemos parte, a gente adoece e aí muitas vezes morre. O que é morrer? É perder a fé, desanimar e desistir.
Então essas coisas, elas estão aqui, presentes no dia a dia de nós. Tem hora que a gente tá assim, amando o Senhor, o cara toca a primeira nota, nós já estamos chorando e quebrantados. Mas tem dia e tem dias que a gente só olha pro relógio, pro celular e fala, poxa, não vai acabar não esse negócio? A gente não quer saber de nada. E aí a gente pode começar a entender, poxa, minha alma está ganhando músculo. Eu estou, de alguma maneira, envolvido demais com os negócios que não é do meu pai. Que deve ser outro pai que está colocando para eu fazer, mas não é o meu pai. E aí vão vir os conflitos, vão vir as tristezas. Nem toda... existem tristezas legítimas, nós estamos num mundo que é caído, um mundo que existe muita injustiça mesmo. Existe muita dor, ferimentos, lágrimas e vamos sentir as nossas tristezas. Mas se a gente relaciona com o Consolador, nós vamos dar outro tipo de resposta. A gente vai conseguir se alegrar sofrendo. Essa loucura é só o filho que consegue viver. Se alegrar sofrendo, com dores, com feridas, e a gente se alegra. Então o mundo espiritual tem essas conotações. Existem ferramentas importantes com a relação com Deus vai nos dar, conhecer a Jesus e conhecer o que agrada a Ele, nos dedicarmos a tirar dentro de nós, né, com a ajuda dos irmãos e do Espírito Santo, aquilo que muitas vezes nos amarra, as nossas características que desagradam a Deus. Então beleza, eu preciso ser trabalhado com isso. Mas melhor será quando eu chegar e falar, me ajuda, meu irmão, porque isso aqui eu já vi que é uma área que eu sou ruim. Me ajuda, minha irmã, ó, eu preciso de ajuda para crescer e vencer tal coisa. Beleza. Melhor quando eu estou de olho em mim mesmo. Como eu falei no começo, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e a gente não precisará que ninguém nos ensine, está em 1 João, em algum lugar que eu não lembro. É porque eu estou tão atento em querer expressar bem esse reino como filho, que eu mesmo estou buscando o que eu preciso tirar da minha vida, transformar, pedir ao Senhor me ajudar a reconhecer minhas fragilidades, inclinações e tentações. Estou tão atento que ninguém precisa falar para mim. É isso apenas que quer dizer o texto. Que o Espírito Santo nos ensinará. Ele nos faz enxergar se eu permitir. Aí ninguém precisa falar, olha, você tá muito de gracinha com aquelas meninas. Você está dando muito mole para aqueles rapazes. Você está tendo comportamento de desonra com os seus pais. Melhor que ninguém precise falar, porque o Espírito Santo já falou com a gente. Porque eu estou desejando muito agradá-lo. E aí beleza, aí eu mesmo chego, pô, me ajuda aqui, porque Deus já falou comigo que eu estou desonrando muito meus pais. Aí os irmãos são necessários totalmente para fortalecer o nosso entendimento, para fortalecer o nosso desenvolvimento, prática, exercícios que nós precisamos ter para, então, a gente conseguir agir como filho. Outro aspecto... Ô, Vanjo, eu posso falar uma coisa? Sim, senhor. Naquele outro assunto que você estava falando, assim, de ansiedade, assim, que a gente sente. Nem sempre é tão claro para quem já passou por isso, assim, conseguir identificar a história do jeito que você contou, assim, que você tem alguns comportamentos, algumas atitudes, aí você tem um dano. Muitas vezes você tem o dano e você não consegue identificar a causa. E como que, nesse caso, a gente identifica o dano? A gente identifica a causa do dano. Às vezes a pessoa, quando ela está, por exemplo, deprimida ou muito ansiosa,
em alguns casos ela pode não conseguir enxergar o que está causando isso. Às vezes a dificuldade são duas, tanto que você sente como você quer resolver isso e não consegue resolver. E aí, o que você diria nisso, sobre isso? Eu diria Hebreus 12:12. Vamos ler um pouquinho Hebreus 12, 1 e 2, quer dizer. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ok. Bem, existem alguns elementos aqui que eu vou responder essa pergunta, mas eu vou encaixar numa coisa que eu estou querendo transmitir, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é o seguinte: existe um alvo para qual nós estamos olhando, caminhando em direção a ele, que é Jesus, né? Ser como ele e coisas assim, beleza. E existem toda essa coisas que acontecem porque nós temos muita situação na nossa vida complexa emocionalmente, de situações que já vivemos e que muitas vezes complicações que nos metemos, e as próprias dificuldades, como qualquer pessoa do mundo tem também, de lidar com a fartura, com a falta, com os conflitos que a gente terá, né, seja com o vizinho, com a família, mas também seja com o trabalho, seja com as frustrações, com as coisas que a gente não consegue alcançar. Então tem um mundo complexo que causa situações em nós. E as situações, elas se dividem em dois grupos. Um grupo chama embaraço, que são amarrações, que a gente fica amarrado, se sentindo assim, sem condição de prosperar, e a outra se chama pecado. São dois tipos de cadeias que nos prendem. Agora vamos ler o Hebreus 5, 13 e 14. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Gente, espera só um minutinho. Saia da rua, venha para a grama, que senão vocês podem se machucar e atrapalhar o pessoal. Pisa na grama, senão você está errado. Pode vir para cá também, ó. Ali, fica ali com o pessoal também, ó. Pode vir para cá, só não fica aí que tá perigoso aí. Volta a ler, desculpa, Gabriel. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Isso, então, lembra que eu falei que em algum momento a gente se tornou filho, só que a gente já nasce um filho adulto. É isso? Por quê? Porque a gente não batiza criança. Então, Jesus, com 12 anos, os pais dele achavam que ele era uma criança. Era um menino para cá, um menino para lá. E de repente eles enxergaram nele discutindo lá com os doutores da lei, e ele respondeu: eu estou cuidando do negócio do meu pai, eu não sou mais alguém criança, agora eu tenho minhas responsabilidades e propósito, beleza? E certamente quando a gente então vira uma nova criatura, nasce segunda vez, nós nos tornamos filhos. E aí, no primeiro momento, estamos aprendendo os primeiros passos, os princípios elementares da fé. E aí que ele chama de o leite. Mas, pelo exercício e pela prática, a gente vai se tornar um adulto na fé. A gente já se tornou um filho adulto porque nascemos
não mais como criança, mas já nascemos com uma revelação do propósito, da responsabilidade de ser filho. Beleza. Aí agora a gente vai adquirindo as habilidades com o tempo de comer um alimento sólido, né? E poder exercitar e discernir o bem e o mal. Então existe o embaraço, por um lado, o pecado, as feridas que causam. Então, alguns de nós sofremos abusos quando criança ou em algum momento da vida, abusos morais, né, de uma forma de sermos criados que nos trouxe um jeito, muitas vezes, difícil de lidar com as nossas emoções, com as nossas expectativas, a maneira como a gente, de repente, foi criado pelos nossos pais, ou algum tipo de bullying que a gente sofreu na escola. Tem uma série de coisas que podem ter nos deixado com feridas em vários aspectos. Existem também situações de pecado que alguns já se envolveram. Então, até uma coisa importante aqui, né, para você meditar e depois conversar com seus pais, discipuladores. Se você já teve um envolvimento sexual com uma outra pessoa, aconteceu uma amarração muito forte. Além do pecado, você se tornou uma só carne. Quando alguém se une a outra pessoa, se tornou uma só carne. E isso pode trazer amarrações para o resto da vida se você não cuidar dessa situação, que é um embaraço forte, além de ter sido um pecado. Então, em algum momento, você confessa aquilo, pode ter sido resolvido numa instância, né? Você não é mais acusado daquela coisa. Mas pode ser que na sua cabeça, no seu comportamento, no seu olhar, no seu coração, você tenha alguma coisa que te amarra nessa área, ou até com aquela pessoa com a qual você teve esse envolvimento. Então precisa conversar um pouquinho mais e entender um pouco mais dessa situação. Porque você se tornou uma só carne, isso é muito forte. Você de alguma maneira criou uma... parte de você ficou ali com outro. E Deus pode ter resolvido tudo isso, ou você está sendo tentado a crer que você ainda tem algo a ver com isso. Então é um engano que precisa, talvez, de uma oração, precisa de trazer à memória as questões da palavra de Deus sobre isso, porque a gente pode ter se envolvido em pecado e a gente pode ter sido submetido a coisas que nos feriram e nos embaraçam. Beleza. Muitas dessas coisas, a gente buscando a Deus, né, junto com os irmãos, a gente vai conseguindo amadurecer e aí discernir o bem e o mal. A começar em nós mesmos. A gente precisa olhar para dentro de nós e entender que em mim não habita o bem. Eu me inclino para o mal, eu preciso desesperadamente da presença do Senhor para eu poder, naquele dia, vencer aquele dia mal, né? Então eu tenho uma dependência, uma necessidade de ter essa consciência de que eu preciso do Senhor hoje. Eu não posso... Eu já ouvi uma oração assim: Senhor, perdoa o meu pecado que eu cometi hoje, ontem também, perdoa o que eu vou cometer amanhã. Aí a gente já começa a se perder, né? Porque a gente se conforma com o fato da gente pecar. E não podemos ficar confortáveis com essa ideia, né? Nós precisamos chorar sempre que desagradarmos ao Senhor e nos arrependermos. Tem uma tristeza que vem para arrependimento. É essa que nós estamos falando. Tem outra tristeza que causa morte, desânimo e desistência. Quando a gente olha para nós, vê o mal que causamos, mas a gente fica pensando que era para eu ter um desempenho, não tive o desempenho, então não fui aprovado, fui rejeitado, não dou conta de viver essa vida com Deus. Não dou conta, já tentei. Então, dá licença, eu vou viver outra coisa.
Aí o maligno nos engana, que ele não é bobo, ele não nasceu ontem. Porque eu sou filho, eu nunca vou deixar de ser filho. Se eu sou filho, eu nunca vou deixar de ser filho. Então, assim, Deus não está de olho no nosso desempenho. Eu falhei, mas eu não quero falhar. Senhor, eu falhei 10 vezes, mas eu não largo da tua mão. Não largo da tua mão. Eu vou manifestar que eu sou filho. Eu vou deixar o Espírito Santo e a igreja cuidar de mim, para eu não entrar mais nessas armadilhas que o Satanás colocou aqui ao meu redor. Então não vou desistir, porque eu sou filho. Eu não sou um empregado que eu peço demissão, não. Eu não sou um escravo que fugiu e foi montar o seu quilombola por aí, não. Eu sou filho. Eu tenho uma marca. Entende? Então, esses enganos que vão afetando a gente, muitas vezes a gente também sofre porque a gente gostaria de ter um desempenho que não consegue. A gente se sente cobrada das respostas que o Senhor não está pedindo, mas talvez a igreja esteja pedindo, talvez os seus pais estejam pedindo, talvez seu discipulador esteja pedindo, talvez os seus presbíteros estejam pedindo. Aí você chora, Senhor, ajuda, me ajuda nessa situação. Porque a gente erra muito, nós somos criados muito para ter um bom desempenho. E isso é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar, até a gente conseguir ter uma nova maneira de viver como igreja. Que entender que a filiação é mais importante que o desempenho. E esse é um dos fatores que leva a gente à ansiedade e depressão. De dar a resposta correta para os que nos pedem e atender a expectativa das pessoas ou a que a gente acha que Deus tem. Como se Deus estivesse cobrando da gente uma resposta. Deus vai se alegrar com a nossa resposta, mas Ele não está cobrando. Ele não está cobrando. Ele está aqui nos ajudando a dar a resposta. Então, nós precisamos pedir ao Senhor dar um boom na nossa cabeça para a gente compreender essa riqueza que é o que Deus, quem é Deus para nós. Para a gente entender assim que Ele não está ali um quadro vendo acertou, errou, passou, não passou. Não é, isso não é Deus, não. Ele é um pai que, cara, eu tô te chamando aqui para você ser igual a mim. E eu vou te dar o que você precisa para ser. Só fica perto. Não fica longe de mim, não. Eu tô aqui, fica aqui. Não fica longe. Teus irmãos estão aqui, fica aqui junto com seus irmãos. Não fica longe. Tem um menino chamado, morreu já. Não, eu acho que nem morreu. Elias, né? Morreu não. Ele pegou aí um OVNI, não foi isso? De fogo. Mas o que aconteceu? Ele estava mais ou menos assim. Aí tinha assim uns 400 profetas, mais ou menos isso aqui, de Baal. Né? E foi uma coisa de um poder de Deus assim gigantesco, tremendo. E ele ficou exausto. Só que ele, quando ele foi olhar sem muita profundidade, ele achou que ele estava sozinho. Se ele achou que ele estava sozinho, ele já estava andando sozinho. E aí o que ele fez? Ficou com medo de uma mulher danada. Alguém sabe o que significa a palavra danada? É quem? Olha aí, você só sabe. Então quando você tiver filho, não chama seu filho de danado, tá bom? Que aí acho que não vai ser legal não. Então tinha a tal da danada lá, a Geza, e ele ficou com medo de todas essas circunstâncias, ficou em depressão, tristeza, foi para uma caverna, se isolou mais ainda,
e começou a se lamentar diante de Deus. Ah, só eu que fiquei aqui. E Deus falou, não, porque tem uma porção de gente, bicho. Tem uma porção de gente, mas você está andando só. Aí você não consegue ver tudo sozinho. Você não consegue vencer tudo sozinho. Não é suficiente você ter o poder de Deus. Você precisa ter a presença de Deus no corpo. Então, tem muita ferida em muita gente. Essas feridas muitas vezes são difíceis para nós, né? Como seres, alguns são mais frágeis do que outros. E nós vamos respeitar, não vamos cobrar um desempenho de ninguém. Isso que mata muitas vezes, a gente se sente cobrado e muitas vezes a gente cobra mesmo. Aí as pessoas ficam mais desanimadas porque elas são extremamente cobradas para ter um desempenho. Mas nós precisamos trazer vida de Deus, precisamos trazer colo de Deus e orientar também, muitas vezes precisamos trazer vara de Deus. Tem hora que a pessoa, já viu quando a pessoa está afogando? Quem que é daqui de vocês que foi salva-vidas? Ninguém? Acho que era o Ítalo, né? Não sei. A João Andressa já quase morreu. A pessoa quando está afogando, ela desespera, né? Aí quem vai salvar não pode agarrar nessa pessoa, senão ele vai te amarrar lá e você afunda junto com ela. Aí quando a pessoa está afogando e chega um salva-vidas, vê que a pessoa não se descontrola, algumas vezes ele deixa ela perder as forças, ela quase afogar. Para ela perder as forças, ele poder pegar e tirar. Se a pessoa está demorando, tem outra maneira. Foi essa maneira com você, Andresa? É, essa maneira. Atordou essa pessoa, dá uma animada nela, para ela perder as forças e aí você conseguir puxar ela aí. Então, se você está passando por alguma dificuldade, que acontece muitas vezes, vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Primeira coisa, se eu me isolar, tô ferrado. Ou como diz outro, tá danado. Se eu me isolar, mas vai ser o primeiro movimento que a nossa alma vai querer. Se isolar. Quando Adão comeu lá o trem, a primeira coisa que ele fez foi se isolar. Se isolar. Então fica na sua cabeça. Eu sei que eu estou com vontade de me isolar, não quero ver ninguém, não quero nada, mas isso é do inferno. Isso é do inferno. Eu vou ficar num ambiente que Satanás vai me bater pra caramba se eu estiver sozinho. Por isso, não posso me isolar. Vem pensamento de existência, disso, daquilo, de como eu sou coitado, de ninguém me ama, ninguém me chama, ninguém me visita. As pessoas fazem programação e nem lembram que eu existo. Quando tem reunião, cumprimentam todo mundo, menos eu. Olha, satanagem acontecendo na tua cabeça aí. E se você comer desse fruto, você vai se isolar. Não coma dessa armadilha. Não é verdade. Pode ser circunstancial, pode ser mesmo que esse tal de Satã que ele pega e ele quer influenciar, pode ser que ele mesmo, de repente, eu cumprimento você, pulo você. Não sei por que eu fiz isso. Não é porque eu não gosto dessa bichinha, porque ela é uma das minhas preferidas, mas eu gosto muito. A segunda mais preferida, segundo ele. E aí, mas vai construindo. Aqui a primeira. É a Marta. Primeiro é a Marta. A galera já tá ligada já. Aulas. Lá em Coríntios, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todo sofisma, fortaleza e altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo.
Então, junto com tudo isso aí, nós precisamos primeiro não isolar, não entra nessa de desistir. Entendeu assim, eu vou dar um tempo, eu não quero saber, tal, fala, opa, eu já sei de quem é essa voz, esse sai do maligno, ele quer atrapalhar minha vida aqui. E aí, quando eu cumprimentei todo mundo, cumprimentei a Juliana, sabe o que acontece? O Satanás traz uma pedra e coloca no coração dela assim, vou construir uma fortaleza aqui. Aí, ela já sabe. Mas num desavisado, botaria uma pedra lá escrita assim, Vanderlei não gosta de você. Aí vem o Barney, cumprimenta todo mundo, não cumprimentou ela. Aí Satanás faz o quê? Traz outra pedra aí. Barney não gosta de você. Aí sabe o que ele vai fazer? Tentar construir uma fortaleza. E daqui a pouco essa fortaleza é um muro, é algo que endurece e afasta e separa. Daqui a pouco ninguém gosta de mim e eu tenho evidências para provar que ninguém gosta de mim. Então o conhecimento de Cristo, discernir o corpo, tudo que nós estamos falando aqui, fala, não, isso é uma mentira. Me dá, aí vai lá com... Quem que tem arma no nosso meio? Quem tem arma? Pode falar mesmo? Pode falar. Tem o Alex, aqui, né? Estamos aqui, ó, atrás da gente aí, ó. O Léo tem arma, aí você pega, não, eu vou pegar aqui e já destruir essa pedra aqui, não existe mais, não vai construir fortaleza nenhuma aqui. Aí a gente vai começando a ficar atento e maduro, a discernir o bem e o mal, porque eu estou exercitando, estou ligado, opa, isso aqui é mal, bomba nesse negócio, bomba nessa outra pedra, não vai construir fortaleza aqui não. Isso vai nos dar maturidade. E aí quando a gente está então nesse negócio de dificuldades, de tristezas ou feridas, ou eu estou sem força, eu não tenho ânimo, eu estou ruim, eu tenho que procurar os que são maduros. Quem tem condições de me levantar desse buraco. É possível que eu venha estar num buraco, mas eu tenho que me colocar, pedir ajuda para pessoas que consigam me tirar desse buraco. Ajudar eu poder ser livre desse embaraço, esse negócio que veio, essa aranha que veio botar essas teias, eu quero tirar essas teias aqui. Quem pode me ajudar? Aí eu tenho que entender quem tem competência espiritual e não tem a ver com a posição que ocupa na igreja. Pode ser qualquer irmão que tem um irmão de 15 anos que é maduro, tá ligado. Esse aí pode me ajudar. Mas eu devo buscar um irmão que tenha seja adulto, para poder então compreender a minha situação e me tirar daquele negócio. Não adianta eu, de repente, posso não estar com a ferida, mas eu estou encantado, apaixonado, que são palavras muito parecidas. O encantado, ele fica seduzido e ele não consegue enxergar bem e ele fica querendo atender aquele objeto, né? Possuir aquele objeto que o encanta. Então eu estou apaixonado e não é nem a pessoa, nem o momento, nem coisa nenhuma, mas eu fiquei tão assim encantado. E aí eu vou procurar, vamos supor que o Barney é um rapaz solteiro e também vive apaixonado. É semana sim, semana não, por uma pessoa diferente. Aí eu estou encantado, estou apaixonado, o sentimento que eu não aguento parar naquela pessoa. Aí eu vou e peço ajuda ao Barney. Os dois vão pro buraco mais rápido. Eu tenho que pedir ajuda para alguém competente. Alguém que possa me ajudar a não ser guiado pela alma. A minha alma quer me derrubar, ela me aprisiona, ela é uma teia de aranha, o negócio fica difícil, eu vou pedir ajuda para quem não tem competência. Aí estou ferrado. Pois não, senhora? Não ouvi não. Você tem o discipulador, tem os seus pais e pessoas que você reconhece que tem maturidade. Então, não corre para aquele que você quer apenas que ele te dê uma força naquele seu sentimento que não nasceu do coração de Deus. Não nasceu. Não é assim que nascem as coisas que Deus quer construir para o casamento.
não é através de uma paixão arrebatadora. Não é. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas, então, sem dúvida existem problemas, feridas, embaraços e nós vamos correr para nos livrar dele. Do pecado nós vamos confessar, abrir para que alguém venha nos ajude para a gente se livre dele. E a gente continuar desenvolvendo, correndo a carreira que está proposta, exercitando, praticando. 1 Coríntios 9. Vamos ver o que tem lá no... Não sei se é 1 Coríntios 9 ou 2 Coríntios 9. Lê, que fala da... Esmurro o meu corpo. 1 Coríntios 9? 1 Coríntios 9, 27, então, vê se é por lá. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Ele começa falando sobre o atleta, é isso? No 26, se eu não me engano? 25. Lê do 25 até o 27 de novo. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, não importa, existem coisas mesmo da perturbação maligna, a gente vai, repreende em nome de Jesus, mas tem coisa que é do nosso próprio coração, das nossas inclinações, que eu preciso lutar contra mim mesmo, esmurro meu corpo, ou seja, eu vou muitas vezes jejuar, eu vou me dedicar a consumir bastante ali a palavra, a oração, tá junto com irmãos que me coloquem para cima nesse sentido da fé, né? Lá no final de Hebreus ele fala assim, busquem, honrem os líderes que se desgastaram pela vida de vocês, etc, etc, imitem a fé deles. Então, assim, muitas vezes a gente vai no YouTube para tentar achar alguém que concorde com um pensamento estranho que a gente tem. Será que alguém fala direitinho sobre que pode casar várias vezes? Será que alguém fala bacana que eu posso namorar pra caramba? Deixa eu ver se eu acho. Aí a gente busca argumento. Então, eu não vou imitar a fé boa nesse sentido, né? Então eu tenho que ficar esperto. Poxa, eu me inclino para o mal, preciso mortificar a minha carne, buscar a palavra, jejuar para que o Senhor fale comigo. O que é jejuar? É eu abster de alimento. Não é assim, não, eu vou jejuar de televisão essa semana. Isso não é jejuar. Se você quer ter essa disciplina para vencer coisas, ok, não chama de jejum, não confunde as coisas. Não, essa semana eu não comi chocolate, eu estou jejuando. Não, isso não é jejum. Jejum é você separar o momento que você deveria estar comendo para que Deus fale contigo. Para você ter mais sensibilidade, sacrificando algo extremamente importante para o seu corpo, que vai, de repente, né, você vai lutar contra alguns sentidos, como a fome. E aí você quer que você esteja menos distraído, porque depois da fome vem também o quilo, e aí você fica muito desarmado, nesse sentido você fica muito aguçado. Mas qual a expectativa? Deus falar contigo, Deus transformar você. Esse é o objetivo do jejum. Então esse papo de chocolate, Coca-Cola, televisão, para com isso. Então, isso são formas de Deus honrar meu corpo. Eu estou ali me dedicando para que o Senhor construa em mim esse filho que Ele quer, beleza? Tá, aí então eu estou passando por esse processo. Muitas vezes eu vou ter minhas dificuldades ali emocionais, mas elas não podem me impedir de continuar agindo como filho. Eu não posso ficar na caverna. Eu mesmo, né, eu tenho minhas batalhas, meus sofrimentos, meus choros, e
muitas vezes vem desistência na minha cabeça. Desistência, desânimo de estar junto, muita coisa. E eu preciso lutar contra isso. Mas não tem nada a ver com ser presbítero. A gente vai demorar um tempinho, mas nós vamos conseguir entender que o nível de responsabilidade nossa, ele não significa que a gente tem mais de Deus que as outras pessoas, que o recém-nascido na fé. É um espírito só. E ele não foi dado em embalagens pequenas, ele foi dado tudo pra gente. Todo mundo tem o mesmo espírito. Amém. Esse aqui tem 20 ml, o outro tem 2 litros. Não existe isso. Tem um espírito aí dentro. Então, nós não somos maiores nem melhores, de forma nenhuma. Nem mais especiais, nem coisa nenhuma. Nós só temos mais responsabilidade. Aí é um problema nosso com Deus. Mas eu tenho minhas lutas e eu falo assim, não, eu fui chamado para algo muito importante. Eu não vou ser traidor. Eu não vou. E eu vou para as coisas que o Senhor espera de mim. E espera de vocês. Aleluia. Então, você não precisa que alguém atribua a você uma responsabilidade para você dar uma resposta. Você dá uma resposta e Deus te dá uma responsabilidade. Me dá um título que eu faço. Isso é religião. Não, eu vou fazer porque eu sou filho. Aí o Senhor vai acrescentar. E não importa, ninguém pode nunca lembrar de você para nada. O importante é que Deus esteja feliz com você. Aleluia. Nós não estamos em busca de recompensa nem reconhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus. Amém. Reconhecimento não tem que nos mover a nada, né? Então eu acho que eu nem respondi mais, João. Agora já fica para depois. Mas então, eu queria abrir para as perguntas. Não sei se vocês têm alguma curiosidade ou alguma pergunta. O João vai fazer algumas perguntas até sobre tudo que nós falamos aqui de mundo espiritual, que talvez vocês estivessem imaginando que eu ia falar outra coisa, né? E aí tá cheio de perguntas, porque eu não respondi.